E o Palmeiras melhorou sua proposta por Andréas Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a última tentativa alviverde de repatriar o jogador que pertence ao Fulham. Preciso te atualizar também sobre Romarinho. O pessoal do Corinthians foi buscar informações do atacante que está livre no mercado e ouviu uma notícia importante. Para completar, Igor Gomes pode trocar o Atlético Mineiro pelo Sport? E o Cruzeiro, quem será o zagueiro para o lugar de João Marcelo, que vai parar entre 8 e 9 meses? Falo ainda sobre Leandro Paredes, pedido por Neymar como reforço do Santos. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Quanto o Flamengo e quais condições rubro-negro pode conseguir a venda do Alcaraz para o Everton da Inglaterra? Tem ainda novidades sobre o São Paulo e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que entra em campo às 18h30 dessa terça-feira contra o Velo Clube em Rio Claro, jogo do Campeonato Paulista. Se a Lusa vencer a segunda seguida, entra de vez na briga pela classificação à próxima fase, inclusive assume de forma provisória a liderança do grupo. Em caso de derrota para o Velo, vai voltar a batalhar contra o rebaixamento. Já o Wendel desembarcou em São Paulo para se tornar reforço do tricolor. O desembarque aconteceu na noite dessa segunda-feira. O ex-lateral esquerdo do Porto, que teve seu contrato rescindido, chegou a conversar com os jornalistas que o aguardavam. Ele disse o seguinte, abre aspas, agradeço a Deus que tudo deu certo. E também de chegar agora no começo do ano. Já conheço bastante do São Paulo e sei também que é o clube da fé. Fecha aspas, o Wendel fez um estudo prévio para não fazer feio diante de torcedores e também são paulinos. Lateral de 31 anos de idade, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira na metade do ano passado, tinha vínculo com o Porto até junho desse ano. A liberação se deu depois que o Porto conseguiu a compra de William Gomes por 9 milhões de euros fixos, mais 20% do valor de uma venda futura. O Wendel chega para disputar a posição com o Enzo Dias, mas o fato de ser um jogador em definitivo do São Paulo contra o Enzo, que está emprestado pelo River Plate, deve valer ao jogador brasileiro a condição de titular, embora o Enzo, façamos a ressalva, esteja jogando bem. O Wendel vinha mantendo a forma física, embora não vinha sendo bastante aproveitado, não vai precisar de grande tempo para estar à disposição do técnico Luiz Beldia. Ao longo dessa terça-feira, ele realiza exames médicos para ser anunciado em seguida. São Paulo, que já havia contratado o Oscar, o Enzo Dias e o Cedric Soares. O Wendel passa a ser a quarta contratação tricolor, todas de jogadores mais experientes. Só mais uma curiosidade sobre o Wendel. Ele revelou que tem um grande amigo dentro do São Paulo. Trata-se do volante Alisson, com quem ele jogou nas seleções de base. Aspas para o Wendel. Desde os 17 anos vamos para a seleção de base. Sou amigo dele de longa data e vai ser um prazer reencontrá-lo. Hora de falar sobre o Flamengo, quero te contar que a venda de Carlos Alcaraz para o Everton não é tão simples quanto muita gente imagina. Meio-campista que foi emprestado ao clube inglês até o fim dessa temporada europeia, ou seja, por mais 5 meses, vai ter de ser titular em 6 partidas do Everton para que o clube inglês tenha a obrigação de comprá-lo. Vale a lembrança de que o Everton ainda disputa mais 16 jogos nessa temporada, são 15 na Premier League e mais um na FA Cup. Se o Everton passar por essa fase da FA Cup, o número de 16 jogos até o fim da temporada pode até ser aumentado. Caso ele atue essas 6 partidas como titular, o Everton é obrigado a comprá-lo por 15 milhões de libras, que equivalem a 108 milhões de reais, basicamente aquilo que o Flamengo investiu na temporada passada, quando o comprou do Southampton. Só para completar em relação ao Alcaraz, além das 15 milhões de libras fixas, ainda tem mais 3 milhões de libras em bônus por outras metas, caso o jogador seja comprado. 3 milhões de libras hoje equivalem a 21 milhões e 600 mil reais. Hora de falar sobre o Santos, mais especificamente de Neymar, que segue batalhando nos bastidores para melhorar o nível do elenco.
Ele havia indicado na semana passada o Arthur, meio atacante brasileiro que pertence à Juventus, mas o Arthur já virou reforço do Girona. O novo alvo do Neymar é Leandro Paredes, volante argentino de 30 anos de idade que pertence à Roma. O contrato dele na Roma se encerra em 30 de junho, o que poderia facilitar a contratação do jogador, mas imaginar que o Paredes possa ser contratado por agora é bem difícil. Até porque, embora não seja um titular absoluto, ele vem jogando com alguma frequência. Foram 34 minutos contra o Napoli durante o fim de semana. Havia sido titular no jogo anterior contra o Eintracht Frankfurt em partida de competição europeia. A vontade do Neymar em contar com o Paredes passa pela excelente relação que eles criaram enquanto jogaram juntos no PSG. Vale lembrar ainda que o Paredes, em entrevistas recentes, já havia dito que se fosse para voltar para a América do Sul, daria prioridade ao Boca Juniors, onde ele foi revelado. A ideia do Neymar é trazer jogadores grandes, importantes, que possam se juntar a ele e transformar o Santos em um dos clubes mais competitivos do futebol brasileiro. Só para arrematar, destacar o efeito Neymar no Santos. Foram mais de 20 mil sócios torcedores desde o anúncio da sua contratação. O Peixe, que tinha 49 mil sócios torcedores, hoje supera os 70 mil. Em relação a fãs novos nas redes sociais, um acréscimo de 4,8 milhões de novos seguidores. Nem o Flamengo, que é o clube mais popular do país, cresceu tanto durante esse período. O Flamengo cresceu 4 milhões e 100, o Santos esteve perto de crescer 5 milhões. E a saideira em relação ao Neymar é uma curiosidade. O Neymar ainda está morando em Mangaratiba. Ele não tem casa em Santos. Está procurando uma casa, deve comprá-la nos próximos dias. Mas enquanto esse problema não é resolvido, o Neymar precisa recorrer a um helicóptero para ir de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, até Santos. Até por isso que ele tem desembarcado no CTR Pelé de helicóptero. O custo de uma viagem de ida e volta de Mangaratiba a Santos, viagem de mais ou menos 1 hora de voo, sai brincando por no mínimo R$7.000, R$3.500 para ir, R$3.500 para voltar, apenas com combustível, sem falar nos gastos com piloto, manutenção do helicóptero, entre outras coisas. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está decidido a contratar um zagueiro. João Marcelo vai precisar de 8 a 9 meses para se recuperar de uma ruptura dos ligamentos do joelho, lesão sofrida na partida contra o Uberlândia no fim de semana. Diante desse cenário, o Cruzeiro voltou atrás naquela ideia de que não contrataria mais atletas e está no mercado em busca de um defensor. A tendência é que Leonardo Jardim participe da escolha desse novo atleta. Até porque o Leonardo Jardim será anunciado a qualquer momento como o novo comandante cruzeirense. Ele já assinou a rescisão de contrato nos Emirados Árabes com o Al Ain. O Al Ain, que inclusive já contratou um substituto. Trata-se do sérvio Vladimir Ivic, que trabalhava até outro dia no Krasnodar. Diante desse acerto com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro vai passar uma lista de nomes para o treinador português para que ele possa ajudar na escolha. Valentim Gomes, que quase virou reforço cruzeirense no início do ano, não deve ser contratado. Isso porque ele foi reprovado em mais um exame médico. Já havia acontecido isso quando ele esteve perto de se mudar para o Grupo City. Foi para a Udinese, foi reprovado mais uma vez nos exames médicos. Diante desse cenário, eu acho difícil que o Cruzeiro insista na contratação de um atleta que não consegue ser aprovado nos exames. O Cruzeiro que chegou a cogitar pagar 10 milhões e 900 mil dólares por esse jogador. Tendência é que o Valentim Gomes, dessa maneira, volte para o Vélez Sarsfield. Hora de falar sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, e a possibilidade de Igor Gomes virar reforço do Sport. Especulação que começou nas últimas horas. Entrei em contato com um dirigente importante do Leão e eu vi que, perguntei assim, o Igor Gomes está quente no Atlético? E a resposta foi nada, só especulação. A pessoa nem confirma, nem desmente o interesse. Por trás dessa resposta evasiva, tem a convicção, por minha parte, de que o Igor Gomes não está muito afim de se mudar. Essa informação, inclusive, foi confirmada por uma pessoa do próprio Atlético. O Igor está longe de ser protagonista na Cidade do Galo. Nessa temporada, por exemplo, esteve em campo apenas em uma partida, 6 minutos no jogo contra o Vila Nova. Mas o Igor Gomes pretende se mudar para um time que brigue por títulos na temporada. O Sport, na teoria, volta para a primeira divisão para tentar se manter na elite do futebol nacional. Só para completar em relação ao Igor Gomes, temporada passada de 46 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem mais uma curiosidade sobre o Leão.
O Sport segue insistindo na contratação de Bakayoko. Nessa segunda-feira, o Pepa, treinador do Sport, chegou a conversar por telefone com o atleta. O Bakayoko, desde a semana passada, já havia aceitado a oferta do Leão. Agora falta um acordo entre o Sport e o clube que detém seus direitos econômicos até a metade do ano. Bora de informação exclusiva. Corinthians entrou em contato com o Romarinho e com seus representantes para apresentar uma proposta oficial. Romarinho está livre desde a última sexta-feira, quando rescindiu seu contrato com o Neon FC, lá do futebol saudita. Pois bem, Corinthians foi apresentar a proposta quando acabou informado de que o Romarinho está de mudança para o Catar. Proposta astronômica, ou propostas astronômicas de Al Saad e Al Rayyan. Os dois clubes mais poderosos do Catar ofereceram um caminhão de dinheiro para o Romarinho e a tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas por um desses dois clubes. Com uma curiosidade importante, o contrato deve ser curto, talvez só até metade do ano, e é aí que entra a decepção corintiana. Ao ser informado de que o Romarinho está assinando um contrato curto e que pode voltar ao Brasil em julho ou agosto, o Corinthians se colocou na parada, mas foi informado por representantes do Romarinho que já existe uma conversa mais avançada com outro clube brasileiro da Série A. Confesso que não tenho ideia de que clube é esse e também me surpreendi com o fato de o Corinthians ter aceitado essa informação de que outro clube brasileiro está mais avançado e o Corinthians não vai fazer nada. Até perguntei por que de o Corinthians não insistir na contratação no Romarinho. Ouvi que dentro do timão não há hegemonia, não é todo mundo que defende o nome do Romarinho. Eu perguntei, mas então quer dizer que o Ramon Dias não conta com ele? A pessoa com quem eu conversava disse, não, o contrário, o Ramon adora o Romarinho, conheceu o Romarinho dos tempos de futebol saudita. O Ramon Dias trabalhou no Al Hilal e era adversário do Romarinho no Al Ittihad. Tem excelentes referências do atacante, que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas entre dirigentes alvinegros, a avaliação é de que o Romarinho não é um bom investimento. Então o Corinthians até buscou informações, até iniciou tratativas, mas não deve levar essa história adiante. E no Corinthians, a informação de que ele vai para o Catar por 6 meses e deve voltar para o Brasil para jogar num rival alvinegro. Só para completar o noticiário do Corinthians, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino, mesmo com o time reserva na noite dessa segunda-feira em Novo Horizonte. Corinthians que poupou vários titulares e foi massacrado no primeiro tempo, com direito ao Hugo pegando pênalti, bola na trave. Nenhuma finalização do Corinthians contra 16 do adversário. Depois de todo esse sufoco, no segundo tempo, o Corinthians acabou vencendo com o gol de Alex Santana, a 6ª vitória alvinegra em 7 partidas no Campeonato Paulista. Se a gente somar com aquela reta final de temporada do Brasileiro, já são 13 vitórias nos últimos 14 jogos, a exceção a derrota para o São Paulo, no Morumbis. O Corinthians que é líder do Campeonato Paulista na classificação geral e que, apesar de não estar voando dentro de campo, tem resultados absolutamente consistentes. Sequência de 13 vitórias do Corinthians começa há quase 3 meses. Ela se inicia 3 meses, né? Em 4 de novembro, com a vitória por 2-0 contra o Palmeiras. Desde então, Timão bateu Vitória, o Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Velo Clube, Água Santa, Ponte Preta, Noroeste e Novo Horizonte. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que melhorou sua proposta e vai para a última cartada por Andréas Pereira, meio-campista de 29 anos de idade do Fulham, que tem a intenção de trocar a Premier League pelo Verdão, tem nova esperança a partir desse aumento de proposta. Existiram também alguns outros acontecimentos recentes que permitem ao Palmeiras pelo menos voltar a sonhar. O Andréas Pereira, que já chegou a ser capitão do Fulham, foi reserva nas últimas 3 partidas do time inglês. Em uma delas ele nem entrou, na outra jogou apenas 8 minutos e na mais recente esteve em campo nos 18 minutos finais. Importante lembrar que o Andréas Pereira também viu, pelos noticiários, que o Fulham acaba de contratar um jogador que pode atuar na sua função, o William, que já jogou no Fulham, já esteve no Chelsea e também foi jogador do Corinthians, está em vias de ser anunciado. Seria o Fulham preparando um substituto, um sucessor para o Andréas Pereira? Essa resposta a gente deve conhecer nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do Andréas Pereira. Ele disse que as tratativas foram retomadas, mas que o negócio segue bastante complicado, até porque o Fulham entende no Andréas Pereira alguém super importante. O fato de o Palmeiras ter aumentado a sua última proposta, que era de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, pode garantir a esse negócio algum avanço,
Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto pra vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau.